A paz do Senhor, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus em Cristo vos abençoe. Deixarei para a vossa meditação, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 até o versículo de número 11, que diz a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e sendo em forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos esse canto de adoração a Deus, na pessoa de Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo, onde ele estava em suas prisões, mas enviou a carta aos Filipenses aproximadamente no ano 62 a 63 a.C. Sabemos que Paulo vai dar início a essa igreja, ao visitar Filipos, onde também ele vai encontrar ali naquela região, uma mulher chamada Talita, onde ele vai encontrar-se com ela, vendedora de púrpura, também onde ele vai libertar, o carcereiro e sua família aceitarão Jesus como seu Salvador. E também a libertação da pitonisa, que segundo a cultura grega, era uma adivinha que ali tinha o seu senhor e consultava ali os espíritos, e para assim trazer orientações ou boas notícias para segundo a crença daquele povo. A gente observa que o apóstolo Paulo, Cristo através dele, juntamente com Silas ou Silvano, vai pregar o evangelho onde Cristo vai libertar ao carcereiro e sua família, assim serão batizados. Também Deus vai fazer maravilhas naquele lugar, e ele vai fundar a igreja, fundamentar na doutrina e fundar ali uma igreja local em Filipos. E nós vemos nesse cântico de adoração a Deus, nessa revelação da encarnação do Verbo, nesse texto, a gente vê que, no primeiro verso, Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele vai trabalhar bastante o sentimento, a questão do amor, dos filipenses. Ele vai tratar sobre a mansidão, sobre a longanimidade, sobre a benignidade. A gente vai observar isso quando ele falar, a partir dos versos de número 12 em diante. Ele vai mostrar sobre a igreja fundamentada justamente nessas virtudes. E era uma igreja que o ajudou bastante. E haja vista, ele vai tratar também esse assunto com eles, sobre o que ele fez por Paulo, a igreja fez por Paulo, em Filipenses capítulo 4 também, onde também ele vai abordar sobre ações de graça e alegria, No capítulo 4 ele vai dizer, regozijai-vos, outra vez digo, regozijai. Mas voltando ao capítulo 2, Paulo trata a respeito da prática da vida cristã, tendo em vós o mesmo sentimento de Cristo, O sentimento de Cristo foi o sentimento de amor, de compaixão, de autossacrifício, de humildade, simplicidade, sinceridade, devoção a Deus, Tudo isso Cristo ele demonstrou ali também por nós, E nós observamos também que ele vai mostrar, a humilhação de Cristo, as duas fases de Cristo nesse texto, A sua humilhação, a sujeição humana, Ele vai dizer assim que ele tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele vai, a palavra grega, kenosis, que é esvaziar-se, ali sujeitar-se à condição humana, Cristo tinha suas limitações humanas. A gente vai constar pelos evangelhos que ele nasceu um bebê, foi formado no ventre de Maria e teve seu desenvolvimento. Também a gente vai ver que ele cresceu, em sabedoria, em graça diante de Deus e dos homens, E também, em detalhes do evangelho, quando a gente estuda,
a gente vai observar que todo ano, o momento que ele passou em oculto, né, dos seus 12 até os seus 30 anos, aproximadamente 18 anos, ele vai ter dedicado, né, ao trabalho, né, secular, né, ao estudo, mesmo em sua sinagoga simples ali, dentro também o conhecimento, né, prático ali do seu pai, da sua mãe, o ofício que seu pai José, como era costume do hebreu, ensinar o seu filho, e deve ser de todo, né, um ofício. Também a gente observa que ele vai se desenvolver, né, de forma em comunicar-se, em seu intelecto, com as pessoas, né, também com a sua profissão, que o texto lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4 em diante, vai falar que não é este o carpinteiro, filho de José e de Maria? A pergunta, eles, no contexto ali, debochando, né, a respeito de Cristo, porque tinham dúvidas que ele era filho de Deus, ou a encarnação de Deus na Terra. E a gente observa que essa palavra é para carpinteiro, né, tecton, do grego, aonde, né, tecton vem da mesma prinício, né, da palavra arquiteto, né, que é um construtor, né. Ele não só era um trabalhador que construía jugos ou cangas, né, ou algo limitado de madeira, mas era um construtor, né, então somente de casas, como também de outras coisas que favoreciam ao habitat, né, daquelas pessoas, mas principalmente ali a gente vê que de casas, né, aonde ele, para isso, né, ele tinha que desenvolver uma comunicação, como a linguagem da época, que era o latim, que era o grego, né, que também era o hebraico e o aramaico, né, o hebraico mais antigo para as cerimônias religiosas, né, o aramaico que eles extraíram ali dos persas quando o povo foi cativo ali, né, voltaram falando o aramaico, e Jesus também falava o aramaico. A gente vai ver